Eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você responda de verdade, não a resposta que você daria para outra pessoa, mas a que você daria para si mesmo às 11 da noite, quando está sozinho e a cabeça não para. Quantos problemas que você viveu nos últimos 12 meses, você primeiro viveu na sua cabeça, antes de acontecerem de verdade? Quantas conversas difíceis você teve mentalmente que nunca aconteceram? Quantos cenários de desastre você construiu com detalhes que se revelaram completamente diferentes da realidade? Quantas horas você passou sofrendo por antecipação de algo que no fim não foi tão ruim quanto sua mente tinha prometido? Ou que nunca aconteceu? Se você parar para calcular esse número, honestamente, vai perceber algo perturbador. A maior parte do sofrimento da sua vida não veio de situações reais. Veio da sua mente construindo situações. Você sofreu mais pelo que imaginou do que pelo que viveu. E isso não é fraqueza, não é falta de estrutura emocional. É o que acontece quando uma mente sem treinamento fica solta. Ela preenche o espaço com preocupação, sempre. Porque é isso que o cérebro humano faz quando ninguém está no controle. Esse vídeo é sobre assumir o controle. Não com força, não com repressão, com o método que os estoicos desenvolveram há 2000 anos e que ainda hoje é a resposta mais eficaz que existe para esse problema. Fica aqui comigo até o final, porque o que vem aqui vai mudar como você pensa sobre pensar. Antes de continuar, vai nos comentários agora e escreve: você sofre mais com o que já aconteceu ou com o que ainda pode acontecer? Passado ou futuro? Escreve uma palavra ou uma linha, porque no final do vídeo eu vou te mostrar por que a sua resposta revela exatamente qual parte do método estoico você mais precisa aplicar. Existe um filósofo estoico que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que foi provavelmente o mais radical de todos na questão da ansiedade. Seu nome era Crisipo de Solos. Ele era o terceiro líder da escola estoica em Atenas e ele passou décadas estudando o que chamava de pate, as perturbações da alma. E o que ele descobriu, documentado em centenas de tratados filosóficos que influenciaram tudo que a psicologia moderna sabe sobre ansiedade, foi o seguinte: a ansiedade não é uma reação ao perigo, é um hábito de antecipação treinado. Uma mente que pratica preocupação fica melhor em praticar preocupação. Ela cria estruturas cada vez mais sofisticadas de antecipação negativa. Aprende a encontrar ameaça onde não há. Aprende a amplificar o que é pequeno. Aprende a ignorar evidências de segurança enquanto coleciona evidências de risco. E quanto mais tempo esse hábito opera sem interrupção, mais automático ele se torna. Você para de notar que está ansioso. Simplesmente está, todo o tempo, como modo padrão. Isso é exatamente o que Crisipo identificou como o maior inimigo da eudaimonia. A vida florescente que os estoicos perseguiam, não a circunstância externa difícil. O hábito interno de antecipação que transforma qualquer circunstância em ameaça. E a boa notícia, a que vai mudar tudo para você, é que hábito pode ser desfeito. Com o método certo, com a prática certa, com consistência. Vamos construir isso agora. A diferença entre pensar e overthinking. Existe uma linha. Ela é tênue, mas existe. E cruzá-la muda tudo o que acontece depois. Pensar é funcional. Você tem um problema concreto, você analisa as variáveis que estão dentro do seu controle, você identifica a ação mais adequada, você age. O pensamento serviu ao seu propósito e encerrou de forma natural. A mente passou por aquele ponto e seguiu em frente. Overthinking é quando o pensamento continua depois que já cumpriu ou excedeu completamente qualquer função útil que poderia ter. Quando você já analisou todos os ângulos possíveis, já decidiu a melhor ação disponível, já reconheceu que não há mais o que fazer além de agir. E ainda assim, a mente continua.
girando em torno do mesmo ponto, adicionando detalhes que não mudam a conclusão, revisitando o que já foi revisitado, não para encontrar solução. A mente já sabe que não há mais solução para extrair, mas porque ficou presa no padrão de girar, e interromper esse padrão requer uma intervenção consciente que ninguém ensinou como fazer. Marco Aurélio tinha uma pergunta que usava como filtro toda vez que percebia a mente acelerando sem destino claro, e ela é tão direta que parece quase rude na sua simplicidade. Isso está na minha esfera de ação ou não está? Só isso. Simples assim. Brutal assim. Se está na sua esfera de ação, haja agora e encerre o pensamento com ação concreta. A ação encerra o loop, porque dá à mente algo concreto e real para processar em vez de abstrato e imaginário. O problema de verdade, quando enfrentado com ação real, é sempre menor do que o problema imaginado. Se não está na sua esfera de ação, reconheça isso com clareza, verbalize internamente se precisar e redirecione ativamente a atenção para o que está na sua esfera. Porque continuar pensando em algo que definitivamente não depende de você não é análise cuidadosa nem responsabilidade. É tortura voluntária disfarçada de seriedade. A prática de fazer essa pergunta conscientemente, toda vez que você percebe a mente entrando em modo circular, interrompe o ciclo no ponto exato onde ele ainda pode ser interrompido. Antes de se aprofundar, antes de ganhar momentum, antes de se tornar o estado padrão do dia. E com tempo e com prática consistente, a mente aprende o padrão. Ela começa a fazer essa triagem quase automaticamente. O que exige ação, recebe ação. O que não exige é liberado. E o espaço mental que sobra quando o overthinking cessa é algo que você precisa experimentar para entender, porque é completamente diferente de qualquer coisa que você conhece agora. O passado que você revisita e o futuro que você inventa. Aqui está a anatomia real da ansiedade humana, e ela tem dois endereços fixos onde sempre mora. O passado que você revisita com culpa e o futuro que você inventa com medo. Raríssimas vezes, a ansiedade vive no presente. O presente é concreto demais para ser assustador da mesma forma. É no passado e no futuro que a mente constrói suas histórias de terror e onde ela pode ficar indefinidamente, porque nesses dois territórios não há nada real o suficiente para contradizer o que ela está construindo. Sêneca escreveu algo que parece simples, mas que é cirúrgico, quando você realmente para entender o peso do que ele está dizendo. Existem mais coisas que nos assustam do que coisas que nos ferem, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mais na imaginação do que na realidade. Isso não é frase de efeito de calendário. É um dado sobre a condição humana. A mente ansiosa sistematicamente superestima a intensidade e a duração do sofrimento futuro. Constrói o pior cenário com a intensidade emocional do presente e sofre agora com toda a carga fisiológica de uma ameaça real por algo que pode nunca acontecer. E quando o evento que tanto temeu finalmente chega, se chega, quase sempre é completamente diferente do que a mente havia prometido. Pesquisas em psicologia moderna confirmam com dados o que Sêneca já sabia empiricamente. As pessoas são péssimas em prever o quanto vão sofrer com eventos negativos. E muito melhores em lidar com eles quando efetivamente chegam do que imaginavam que seriam capazes. Você é mais forte diante da realidade do que diante da imaginação da realidade. Sempre, sem exceção. Mas a mente ansiosa não tem acesso a essa informação, porque nunca parou o suficiente para verificar. Ela constrói o cenário, sofre com ele, e quando o evento real se revela mais manejável do que o previsto, ela já está ocupada construindo o próximo cenário de desastre. O antídoto que os estoicos desenvolveram para isso não é otimismo forçado, não é a instrução vaga de pensa positivo.
É uma prática específica que vai diretamente contra o que o instinto ansioso pede e que funciona exatamente porque não tenta negar o medo, mas o confronta de frente com honestidade total. Se você está chegando até aqui e quer aprender essa prática de forma estruturada, com exercícios práticos para aplicar nos momentos de maior intensidade ansiosa, eu te convido a acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição desse vídeo. Lá você encontra o método completo, não só o conceito, mas o passo a passo de como aplicar no dia a dia real. Acessa depois do vídeo. A prática que vai contra o instinto. A prática se chama Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. E quando as pessoas ouvem pela primeira vez, a reação imediata é: isso vai piorar minha ansiedade. Por que eu vou ficar pensando no que pode dar errado? Mas a lógica é o contrário, e ela é devastadoramente eficaz. Funciona assim. Você pega o cenário que sua mente está construindo com ansiedade, o pior cenário, e em vez de fugir dele, de tentar não pensar, de tentar substituir por pensamentos positivos, você vai até o fundo, com detalhes. O que de pior pode realmente acontecer? Se a reunião correr mal, o que acontece? Se a pessoa foi embora, o que muda concretamente? Se o projeto falhar, quais são as consequências reais? E então, a pergunta que muda tudo: você conseguiria lidar com isso? Não da forma que imagina agora, no pico da ansiedade, mas você, como ser humano com a capacidade de adaptação que você já demonstrou em situações difíceis antes, você conseguiria? Quase invariavelmente, a resposta é sim. E quando você percebe que conseguiria lidar com o pior cenário, o poder que ele tinha de te paralisar evapora. Não porque o risco sumiu, mas porque você parou de fugir do pensamento e o confrontou com honestidade e descobriu que ele era maior na imaginação do que na realidade. Marco Aurélio praticava isso toda manhã antes de começar o dia. Pensava nas dificuldades que poderiam vir, nas pessoas difíceis que poderia encontrar, nos obstáculos que poderiam aparecer, não como catastrofismo, como preparação, como vacina emocional. E quando os desafios chegavam, e eles chegavam, ele governava um império em guerra constante, ele não era surpreendido, não era derrubado, porque já tinha ido até lá na mente e já sabia que conseguiria atravessar. O vício da preocupação. Aqui está algo que a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade nunca parou para considerar, e que quando entende, muda completamente a relação com o próprio sofrimento. A preocupação pode ser viciante, não metaforicamente, neurologicamente, de forma mensurável e comprovada. Quando você se preocupa, o cérebro interpreta isso como ação, como se preocupar fosse equivalente a fazer algo a respeito do problema. É como se a mente dissesse: estou trabalhando nisso, estou me preparando, estou sendo responsável. E essa interpretação libera uma pequena dose de dopamina. A sensação ilusória de controle, a impressão de que você está se protegendo, antecipando, sendo cuidadoso. E o cérebro, que adora dopamina e adora a sensação de controle, aprende a buscar essa sensação repetidamente. Aprende a criar problemas que ainda não existem para ter sobre o que se preocupar. Aprende a amplificar ameaças pequenas para justificar a preocupação grande. E esse ciclo, criar problema, preocupar, sentir que está agindo, criar novo problema, roda em loop silencioso, dia após dia, sem que você perceba conscientemente o que está acontecendo. Até que a preocupação se torna o estado padrão, não uma resposta a eventos, um modo de operação permanente. Epicteto identificou esse padrão com uma clareza que antecipa em 2 milênios o que a neurociência descreveu com precisão. A maioria das pessoas não quer curar seus males, quer se lamentar. Não porque são masoquistas ou porque gostam de sofrer, mas porque o lamento, a preocupação constante, foi confundido com responsabilidade, com cuidado, com seriedade sobre a vida.
E confundir preocupação com responsabilidade é um dos erros mais caros que uma mente pode cometer. O primeiro passo real para desativar esse vício é percebê-lo como o que é: um padrão automático de consumo de recurso sem retorno proporcional. Não uma virtude, não uma forma de cuidado, um hábito que está usando seu tempo, sua energia e sua paz de forma silenciosa e constante, sem pedir permissão e sem devolver nada que valha o custo. E quando você começa a ver a preocupação assim, como desperdício real de recurso precioso, sua relação com ela muda de forma irreversível. Você para de alimentá-la como se fosse responsabilidade e começa a tratá-la como o que é: um padrão que precisa ser interrompido. Clica em curtir esse vídeo agora, se ele está chegando em algum lugar real para você. Esse gesto ajuda esse canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo toda semana. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora. Toda semana tem um vídeo que vai continuar construindo essa versão mais calma e mais livre de você. Como viver no único tempo que existe. Sêneca escreveu numa das suas cartas mais conhecidas algo que, se você realmente internalizar, não como frase decorativa, mas como instrução de vida, vai cortar a raiz da ansiedade de uma forma que nenhuma técnica de respiração, nenhum aplicativo de meditação e nenhuma lista de hábitos consegue chegar. Duas coisas é preciso que sejas capaz de fazer: suportar o inevitável e não desejar o que não está em teu poder. O passado é inevitável. Aconteceu, não pode ser desfeito. Qualquer energia gasta em resistência a ele é energia perdida. O futuro não está no seu poder. Pode ser influenciado pelas suas ações de hoje, mas não controlado, não garantido, não segurado. O que está completamente no seu poder é inteiramente o presente. O que você pensa agora, o que você escolhe fazer agora, como você age nesse momento específico, nessa situação concreta, com os recursos que estão disponíveis agora. Não os que você gostaria de ter, os que estão aqui. Viver no presente não é ingenuidade nem é fugir das responsabilidades com o passado e o futuro. É uma distinção muito mais precisa do que parece. Quando você está analisando o passado para extrair um aprendizado genuíno, isso é ação presente. Quando você está planejando o futuro para tomar decisões melhores hoje, isso é ação presente. O que não é presente e o que drena sem devolver é quando você está revisitando o passado sem intenção de aprendizado, só para se punir, só para revisitar a dor, só porque a mente voltou para lá no piloto automático, ou quando está construindo um futuro sem intenção de planejamento, só para assustar, só para criar cenários de desastre, só porque a mente ansiosa não consegue ficar no único lugar onde ela tem poder real. Marco Aurélio escreveu algo que parece uma instrução quase militarmente simples, e é exatamente isso: confina-te ao presente. Toda vez que você perceber a mente escapando para o passado ou para o futuro, sem função útil, você a traz de volta, com gentileza, mas com firmeza, sem julgamento de que ela escapou. Ela vai escapar, especialmente no começo, especialmente nos dias mais difíceis, mas você a traz de volta, sempre. Com o tempo, com a prática diária e consistente, a mente aprende onde é o seu lugar de poder. E quando ela aprende, quando ela para de morar no passado que não muda e no futuro que não existe e começa a operar no único tempo em que pode realmente agir, a ansiedade perde o único terreno onde sempre encontrou combustível para existir. E o que surge no lugar não é indiferença, é clareza. A clareza de quem finalmente está presente na própria vida. Agora vai lá reler o que você escreveu nos comentários. Você disse que sofre mais com o passado ou com o futuro. Se foi o passado, a sessão sobre revisitar e julgamento de si mesmo é sua prioridade. Se foi o futuro,
a Premeditatio Malorum. É o que vai mudar tudo para você. Escreve lá embaixo qual das práticas de hoje você vai começar a aplicar. Não amanhã, hoje. Porque a ansiedade não respeita planos futuros. Ela vive agora. E o antídoto também precisa começar agora. E o Manual do Estoicismo tem o passo a passo completo de como implementar cada uma dessas práticas de forma estruturada. O link está na descrição. E antes de fechar, se você chegou até aqui, tem uma coisa que eu preciso te dizer. A ansiedade que você aprendeu a trabalhar hoje vive na mente. Mas existe algo que alimenta essa mente de fora para dentro o tempo todo. E que a maioria das pessoas nunca identifica como o verdadeiro combustível do ruído interno. É o barulho, o excesso de input, as vozes que entram sem convite e deixam rastro. No vídeo mais recente desse canal, eu falo sobre exatamente o que acontece quando você para de alimentar esse barulho. Quando você silencia, constrói em silêncio e volta completamente diferente. Porque mente calma sem direção ainda é mente perdida. Mas mente calma com propósito, essa sim muda tudo. O vídeo se chama Sua Mente Está Te Destruindo e Você Não Sabe. Está aqui no canal. Assiste agora. Porque esse vídeo começa onde esse termina. Te vejo lá.